Hebreus, capítulo de número 5, carta aos Hebreus. Um dos grandes mistérios é saber quem escreveu os Hebreus, né? Alguns dizem que foi Paulo, mas é quase certo que não. Tudo indica que foi Tiago, né? Meio irmão de Jesus. Não era totalmente não, porque eles eram irmãos só parte de mãe. O pai era outro. Um tinha um pai celestial e o outro tinha um pai carnal, que foi José. Agora, falhou, mas está tudo bem. Então, o livro de Hebreus 5, versículo de número 11. Amém? Hebreus 5, eu falei o versículo? Não, falei agora, né? Eu vou pedir para você ler comigo, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernir o bem, mas também o mal. Amém? Feche seus olhos. Abba, eu quero te agradecer por mais uma vez aqui neste lugar, o Senhor falar através dos louvores, das orações. Tudo, Senhor, desde o início desse culto, contribui para a tua glória. Como eu fiz em 2019, que esse ano, Senhor, se o Senhor me permitir, se o Senhor me der força, se o Senhor estiver comigo, eu quero ir até onde o Senhor permita que eu vá. Me ajuda, Senhor. O Senhor sabe que nas minhas orações eu peço o quanto eu sou dependente de Ti. Porque sem o Senhor eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não vou alcançar coisa alguma. E eu peço que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja comigo, me ajudando, me consolando, me fortalecendo, para que eu possa estar aqui, Senhor, ensinando, falando do Teu amor. Deus, eu mesmo passo pelas mesmas tribulações da igreja, eu passo pelas mesmas dificuldades, não sou diferente de nenhum que está aqui, Pai, e também não tenho superpoderes, não sou melhor do que ninguém, mas que o Senhor possa habitar na minha vida, assim como pode habitar na vida e deve habitar na vida de cada um, desde que eles se coloquem, Senhor, na condição que o Senhor quer que cada um se coloque. Nos ajuda, meu Pai, que esse ano que já está quase terminando o primeiro mês, possa ser um ano onde o Senhor possa revelar quem Tu és, mas a Tua palavra também diz que o mundo espera com expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Então, Senhor, que seja o ano dos filhos de Deus se manifestarem, dos filhos de Deus mostrarem quem são. Deus, foi falado aqui da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja é a mesma, o Espírito é o mesmo, o Deus é o mesmo. Então que nós possamos agir da mesma forma, do mesmo jeito, que nós possamos, meu Pai, ter a mesma liberdade que eles tinham, a mesma ousadia que eles tinham, que nós possamos ter a mesma consciência e discernimento que aqueles apóstolos tinham, que o amor, Senhor, que eles tinham uns pelos outros, possa também ser predominante, integral na nossa vida. Então faz, Senhor, faz com que nós possamos viver e realizar grandes coisas, não no sentido, Senhor, apenas materiais, mas no sentido
sentido de alcançar almas, no sentido de alcançar vidas, no sentido de orar pelos enfermos, no sentido, Senhor, de alcançar aqueles que estão caídos, no sentido, Senhor, de abençoar e consolar aqueles que choram. Faz, Deus, com que aquele sermão que foi pregado em Atos 5, em Mateus 5, ele possa se cumprir na nossa vida. Os que têm fome e sede de justiça, os que foram perseguidos, aqueles que passarão por provações, que isso se cumpra, Senhor, realmente na nossa vida. Então, em nome de Jesus, que não seja só apenas as palavras, mas a verdade na nossa vida. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje é um dos primeiros dias desse ano de 2020 que eu estou aqui ministrando. Eu escolhi, na verdade, né, com muita humildade, e isso não é ilusão, ouvi aqui o pastor Silvio, ouvi o Marquinhos, que encheram meu coração, e eu falei para Deus que eu iria primeiro ouvir esses primeiros dias de 2020, para que depois eu pudesse ministrar, e foi muito bom ouvi-los, aprender de cada um aquilo que eles trouxeram. Lembro que o pastor Silvio falou em confiar em Deus, né? E o Marquinhos falou sobre passar pelo vale. Foi duas ministrações que falaram muito ao meu coração. E eu procurei um dos grandes desafios, ultimamente, para os pregadores, para os ministros, para aqueles que ensinam, está atualizado com o que acontece no mundo, porque no sentido geral muitas coisas mudaram, né? No sentido geral, a Bíblia não muda, ela é imutável, mas muitas coisas ao redor do mundo mudam. Muitas das vezes a maneira, por exemplo, só para você entender, eu sou um pouco velho no Evangelho. Eu desde criança, eu nasci no Evangelho, eu já tenho 41 anos de idade, e eu vi muitas coisas se transformarem dentro da própria igreja. Eu sou de um tempo, Jones, que muitas igrejas tinham uma grande dificuldade de ter uma bateria dentro da igreja. Quem é desse tempo aí? Só a Dai? Misericórdia. Então só nós dois é velho aqui. Ô irmão, se falasse assim na Assembleia de Deus, coloca uma bateria lá dentro, falar, não é instrumento do demônio. Eu sou desse tempo. Eu sou do tempo que na igreja Deus é Amor, por exemplo, ter televisão, misericórdia, eu nem sei se ainda pode ainda. Acho que não, né? Davi Miranda morreu, mas deixou as mesmas regras aí, mas eu trabalho com o senhor, que ele não tem televisão na casa dele. Mas ele está lá no celular 24 horas. Aí eu falei, a coisa fica meio sem sentido, mas amém. Cada um. O que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, não se falava tanto antigamente de problemas como a gente tem hoje, no sentido de, por exemplo, depressão, ansiedade. Os problemas eram outros. As pessoas vinham para a igreja porque, na maioria das vezes, estava endemoniada, o demônio fez arruaça lá na casa, aí falou, vai lá, o pastor vem, ora, liberta, aí ela vem para a igreja. Eu sou do tempo que você chegava em alguma loja, que era de algum irmão, e falava assim, eu quero uma calça, aí o cara te dava uma calça de homem. Hoje, irmão, é colorida, é vermelha, é preta, e eu sei que às vezes a gente não deve ser tão camaleão assim, porque no sentido da palavra, do que é pecado, isso é imutável, isso não muda. É inegociável com Deus.
Mas algumas coisas, muita gente exagerou. Então, tal que agora, né? Brigaram, e agora. E eu quero falar aqui uma das coisas que é essencial, vai ser essencial na vida de cada um aqui, para poder conseguir mérito naquilo que precisa. Se vocês observarem o que nós acabamos de ler, se foi Tiago que escreveu, ainda não é certeza, mas se foi Tiago que escreveu, ele está dando uma bronca nos hebreus. Ele está literalmente puxando a orelha dos hebreus. Ele está falando assim, vamos ter que falar da mesma coisa de novo? Vamos ter que falar do mesmo assunto de novo, que eu já ensinei vocês, que eu já expliquei para vocês? Vocês estão parecendo criança. Vocês estão igual criança, que a gente tem que ficar dando leite toda hora. Vocês estão parecendo criança que não aguenta comer um alimento sólido, que vocês não conseguem. Sabe de que a gente vai falar? Maturidade. Maturidade. E eu fui ver alguns conceitos de maturidade, é muito interessante. O que é maturidade? Estado, condição, está no estágio adulto, condição de plenitude. Maturidade. Qual é a dificuldade em ser maduro? A esse respeito, eu quero ler aqui o 11. Temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Uma das dificuldades hoje em se tornar maduro é que as pessoas não querem mais ouvir. As pessoas só querem falar. Elas não querem mais ouvir. É um dos grandes problemas. Você vai falar com alguém, eu já sei. Não, eu já sei. Não, mas eu já sei. Se uma pessoa mais velha vai explicar alguma coisa hoje para um jovem, é fácil, seja sincero. Se uma pessoa mais idosa, a Bíblia diz no livro de Provérbios, eu terminei, estou quase terminando de ler, estou ali que eu estou mastigando, diz assim, anda com sábio e você será sábio, ande com tolo e o seu caminho será perverso. Por que ele está falando sobre andar com sábio? Porque o sábio tem o que dizer, o sábio tem o que falar. O sábio tem a explicação que muitas das vezes a gente não entende. Eu queria ter ouvido mais minha mãe. Hoje ela ainda me ensina, mas ela está longe. Eu queria ter ouvido mais minha mãe, assim, no sentido dela me doutrinar, me ensinar. Eu queria ter voltar no tempo e ouvir mais meus pastores, aqueles que passaram na minha vida, que me ensinaram no tempo que eu estava sentado no banco igual você. Eu queria poder ouvir mais, sugar mais, aprender mais as coisas, porque hoje eu tenho certeza que eu entenderia e chegaria no nível de maturidade com mais tempo. Uma das grandes frases que a gente pode dizer hoje para os jovens, e eu posso falar isso, eu queria ter a idade que você tem com a cabeça que eu tenho hoje. Eu queria ter meus 18 anos com minha cabeça de 41. Cara, eu evitaria tantas coisas na minha vida. Cara, eu consertaria tanta coisa na minha vida. Eu deixaria de fazer tanta bobagem que eu fiz. Mas ok. Sabe por quê? Porque faz parte. Faz parte. Então, quando alguém for te ensinar alguma coisa, seja tardio em falar, ouça mais. Porque quem fala, meu pai tinha um ditado muito nordestino, ele falava assim, quem fala demais, dá bom dia a jumento. E o que é um jumento? Você conversa com jumento? É bem que hoje, né, as pessoas conversam com gato, conversam com cachorro, conversam com
Tem um cara lá no meu prédio que ele tem uma iguana. Já viu, né, vida? Uma vez ele levou até a iguana para passear. A iguana, cara. Você sabe o que é iguana, né? Aquele bicho lá que parece um camaleão. E ele falava, olha, você, ai, é linda, não sei o quê. A iguana, irmão. Que doido. As pessoas estão trocando, às vezes, seres humanos por bicho. Tem gente que ama mais um bicho do que um ser humano. É direto eu ouço essa frase lá onde eu trabalho. Cara, quanto mais eu conheço a humanidade, mais eu amo o meu cachorro. Eu ouço aí direto. Tem um rapaz lá que fala isso para mim. Porque está assim. Então, qual é a dificuldade em ser maduro? É porque não estão ouvindo. Outra coisa, que é muito difícil as pessoas hoje em serem maduras, é que elas não estão querendo aprender o que é útil. Não estão querendo aprender o que é útil. Ô, gente, na real, na moral, cara, você vai conversar com um adolescente aí, eu sei que às vezes, e tá aquele lance de tipo, se fazer de tolo para ganhar os tolos, mas cuidado, senão você vai ser mais tolo que ele. Se você for falar algum assunto, às vezes, no mínimo relevante, você vai passar. Mas aí se perguntar qual é a música de funk atual, senta, 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 vai lá e... Se perguntar quem separou recentemente, vai destrinchar tudo. Porque se pegar o celular, tem um monte de coisas inúteis. Um monte de coisas inúteis que está lá. Um monte de bobagem. E essa é uma das causas das pessoas não se tornarem maduras. Porque estão se enchendo. A gente, imagina esse copo aqui, essa xícara, melhor dizendo. Tem água, tá? Imagina isso vazio. E às vezes o nosso corpo é isso. O que entra vai ficar, irmão. O que entra vai ficar. Eu, quando estava na faculdade, o professor disse assim, olha, quanto mais vocês aprenderem aqui, mais vocês ficarão com raiva do Brasil. Eu tive um professor que falou isso, você lembra, né, vida? Aí eu falei, não pode ser, cara. E foi justamente o que aconteceu. Porque a sabedoria abre os nossos olhos. Mas os jovens, na sua maioria, não querem saber da sabedoria. Eu não sei, me corrija, a Diri, que é pedagoga. Houve uma época aqui em São Paulo, eu não sei se em São Paulo ou em todo o Brasil, que aluno não ficava mais reprovado. Teve uma época dessa, não teve? Ah, nota baixa. Não, o importante é ele passar. Cara, você está louco? Eu fui da época da palmatória, irmão. Minha mãe me colocou no reforço escolar, que tinha uma senhora que dava aula, era uma bruxa. 5 vezes 5, aí eu, 20, ela mão, colocava a mão, fê, e a palmatória comia. Aí eu, 5 vezes 5, 25, então você não é burro. Se hoje um professor fala isso, que eu vou procurar meus direitos, para isso eles são bons, né? Vou procurar meus direitos, o estatuto do adolescente, da criança me defende, porque é inadmissível, porque os filhos da Beyoncé não apanham desse jeito, os filhos da rainha, não sei o que, não apanham desse jeito. Ei! E aqui, para não ser injusto só com jovens, eu vou ser pai, tá? Eu vou ser pai.
E eu não quero cuspir para cima, para cair em cima de mim. Mas eu não vou ser um facilitador para minha filha. Porque se eu facilitar para ela, ela não vai chegar aonde talvez eu chegue. E o grande problema hoje dos pais é não deixar os filhos caminharem sozinhos. E isso vai trazer uma geração mimimi, irmão. Isso vai trazer uma geração frouxa. Isso vai trazer uma geração doente. Isso vai fazer com que eles não lutem mais pelos seus objetivos. Pode vir professor, pode vir terapeuta, pode vir o que vier falar de mim. Eu vou o que a Bíblia ensina. E se a gente não amadurecer até mesmo no nosso ensinamento, eles vão crescer, bater na nossa cara, cuspir na nossa cara, e a gente não vai falar nada. Porque é isso que está sendo ensinado. Ai, filhinho, não quer, joga na cara. Opa! Eu apanhei na minha época, por que eu não vou bater agora? Irmão, chegou a minha vez, aleluia, vou comprar uma chinelinha santa, e vou falar, filhinha, que gostoso, dá a mãozinha aqui, toma, porque papai e mamãe tem que respeitar, beleza? Lógico, quando ela tiver ter um entendimentinho assim, que já saber o que é chorar, na hora que nasce, apanha para chorar, o médico bate, que não é nada, eu não vou poder bater? Parou, irmão. Ai, pastor, você vai amar tanto que você não vai ter coragem. Jesus vai me dar coragem na hora. Vou falar, Espírito Santo, está doendo em mim, mas toma. Maturidade. Maturidade em aprender o que é útil. Senão a gente esquece, irmão. Vir para o culto, sentir arrepio, não sei o quê. Vai ter coisa que vai ser além do que isso. Vai ter coisa que é a vida. Outra dificuldade. Guardar os ensinamentos. Uma das grandes dificuldades hoje de pessoas que não se tornam maduras, é porque elas não guardam aquilo que é ensinado. Davi disse assim, guardei as tuas palavras no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Guardei as tuas palavras, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Sabe o que é guardar? Sabe o que é ensinado aqui? E hoje, tudo é coaching. Nós vivemos o tempo dos coaching. É coaching na vida financeira, é coaching na vida espiritual, é coaching na vida pessoal. Você sabe o que é coaching, né? Aquelas pessoas que você paga para ela jogar na sua cara que você não vale nada, a maioria das vezes, tá? Coach é aquele cara que você paga milhões para ele jogar na sua cara que você não vale nada, e ele te dá um psicológico lá, michuruca na maioria das vezes, para dizer assim, olha, mas você tem capacidade, você pode. Eu não sei se o Beto foi. Recentemente a empresa promoveu um evento lá na empresa de um cara muito famoso. Muito famoso. Ele já foi no Faustão, já passou em filme, aquele ato, segundo ato, que é um filme de mágica, ele participou, que é o Isao, o nome dele. Isao Inanamura, é um japonês. Você foi, Beto? Beto. Era para a empresa inteira, o Beto não foi. E aí o cara foi dar um motivacional para a gente, misturado com mágica. Esse cara, ele já fez em um evento, se eu não me engano, da Mercedes,
Ele já fez um carro aparecer do nada no palco. Aí ele começou lá, olha, e é um cara super educado. E um cara muito inteligente. E ele, só para vocês terem ideia, ele estudou junto com o atual presidente do Supremo. Eles estudaram junto. Ele é um imigrante que veio aqui, o pai dele, muito novo para o Brasil, e ele, né, só que japonês, dinheiro, essas coisas. Então ele estudou junto com o cara, ele fez direito, mas não atuou, ele foi para essa área do entretenimento. E a gente estava lá, aí teve uma hora que ele pegou umas cartas e pôs na mão. Aí ele, vocês já viram algum truque de mágica, alguma coisa? Aí ele pegou aqui e fez assim, ó, sumiu. Aí todo mundo, eu falei, boa. E ele chamou alguém para ir lá, e foi um amigo nosso, o Vavá, que a gente chama ele de Vavá. O Vavá, ele não queria ir. E eu falei assim, vai Vavá, representa aí a gente. E eu fiquei instigando para o Vavá ir, ele com a vergonha danada de ir. Aí o Vavá levantou, aí eu falei, que vergonha, Vavá, você ir lá na frente. E o Vavá foi na frente, e ele falou assim, põe a mão aqui, e faz assim. Cara, um negócio totalmente absurdo, o negócio lá que ele fez. E todo enrijecido, aí a carta sumiu, aí no final ele falou assim, eu tinha muitos problemas. Olha só, cara. Graças a Deus você não foi, Beto. Eu tinha muitos problemas na minha vida. E esses problemas às vezes são como essa carta. Está na nossa mão, mas pode sumir. Quase que eu levantei e falei assim, tchau gente, eu estou indo embora, obrigado pelo meu tempo perdido aqui, porque eu estou com muito serviço lá para fazer, e minha vida é igual uma carta que eu vou jogar para cima, ela vai sumir, meus problemas. Aquilo ali, eu falei assim, eu posso guardar, e ficou na minha mente. Sem eu querer, ficou, cara. Não é à toa que eu estou contando para vocês aqui. Eu queria deletar essa parte aí da minha vida, para dizer assim, não, os meus problemas eu tenho que enfrentar. Não vai sumir. Não adianta eu achar que ele é como uma carta, não vai, cara. Eu vou acordar no outro dia, ele vai estar lá. Então, muitas das vezes, a gente guarda inutilidades dentro de nós, que não faz com que a gente cresça. Tem pessoas que guardam mágoas, tem pessoas que guardam raiva, tem pessoas que guardam falta de perdão, tem pessoas que guardam amargura, tem pessoas que guardam um monte de porcaria dentro delas, e Deus está dizendo assim, não, põe isso para fora, porque eu quero te dar algo novo, para que você cresça em graça. É isso. Qual a maior necessidade em ter maturidade? A maturidade, ela nos dá algo que todo mundo deveria ter. Discernimento. Quem é maduro precisa de discernimento. O que é discernimento? Alguém sabe? Alguém quer me ajudar? Você sabe discernir uma coisa da outra? O pastoreio nos ensina isso, às vezes, da pior maneira. Tem gente que nasce com esse, sabe, com essa coisa de ter um entendimento já da coisa rápida. O pastoreio, às vezes, nos ensina da pior forma, quando a gente vai discernir alguma coisa. Às vezes a gente aposta, acredita, faz tudo, porque a nossa boa fé quer enxergar aquilo, mas aí a gente se decepciona. E quando a gente tem discernimento, por exemplo, para tornar mais fácil, você sabe
quando alguém está falando com malícia com você, sim ou não? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Por exemplo, nesse mundo hoje de virtualidade, aí os jovens que estão num programa chamado Tinder, se tiver, já queima, desliga, tira. Às vezes está lá, ai, como é você? Eu sou alto, olhos azuis, eu tenho dinheiro, tenho uma casa na praia, 2 apartamentos em Moema, tenho o melhor emprego do mundo, tal. Aí, a necessidade e a carência entra no automático que fala assim, ai, é o melhor partido do mundo, ai meu Deus, ele está apaixonado por mim. E o que o discernimento faz? O discernimento fala assim, amiga, sai dessa que é furada. Sai desse troço de Tinder, fica só com o seu celular ligando e desligando, que é a melhor coisa, foi para isso que ele foi feito. Só que às vezes discernir leva um tempo para a gente, porque o discernimento é uma das ferramentas do amadurecimento. Porque o discernimento, ele vai nos colocar as provas de várias coisas que a gente vai chegar num ponto de dizer assim, o que eu faço? Como eu devo agir? Aonde eu devo, o que eu devo fazer aqui? Só que, se a gente não tiver o equilíbrio emocional das nossas decisões, o discernimento vai passar longe, a gente vai agir como um louco, e a gente vai entrar de cabeça em qualquer situação que seja, e a gente vai se magoar, e a gente vai sofrer, e aí já era o discernimento, e vai entrar numa coisa que eu quero falar também, para a gente amadurecer. Na maioria das vezes, a gente só amadurece quando a gente passa por sofrimento. E por mais que seja louco eu perguntar isso aqui, é inevitável que a gente sofra, em algumas ocasiões. É inevitável. Só que o sofrimento, ele tem 2 caminhos, irmão. O sofrimento, ele tem 2 caminhos, amém? Ou você vai para ele e sente dor para o resto da sua vida, ou você vai o oposto dele e você cresce. Você pode até senti-lo, mas você não é obrigado a andar com ele. Amém? E muitas das vezes tem gente que abraça o sofrimento, parece que ama o sofrimento, parece que gosta de estar com o sofrimento. E você vai aconselhar e vai falar alguma coisa, sabe o que a pessoa olha? Ah, é minha vida, deixa, tá bom assim. Então, sofra do jeito que você quiser, rapaz. Porque se tem pessoas que estão lá para te dizer, para te ensinar, para te tirar daquilo, e às vezes a pessoa não está nem aí, irmão, gaste sua energia com quem vai te ouvir. A maturidade vai te fortalecer ao invés de te abater. Já vou encerrar falando sobre isso. Sabe por que muita gente fica pelo caminho? Sabe por que muita gente desiste? Porque uma das culpas é da própria igreja. Quando eu digo igreja, eu quero falar de ensinamento, tá? Ensinando a teologia da bênção e da vitória.
Tudo você vai ser abençoado, tudo você vai receber, tudo você vai isso, tudo você vai aquilo, não, e é bênção na sua vida, e não sei o quê, e essa bênção, e traga a sua chave, e ora pela sua chave, e ora não sei o quê, e ora pelo o dente de ouro, e ora não sei o quê de ouro, e é tudo ouro, e daqui a pouco você, Jesus é ouro, não sei o quê, aí na primeira porrada da vida, sabe o que faz? Desiste. Um dia minha sogra, ela tinha mania, quando ela trocava de carro, ora aqui pela chave. Eu orei umas 2 chaves. Na terceira eu falei, não traz mais chave para eu orar. Mas você sempre orou. Eu falei, mas Deus me deu entendimento que isso aqui é ilusão. Isso aqui é fanatismo. Eu oro pela sua vida, para Deus guardar você. Não estou ouvindo lá a Bíblia dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, está dizendo eu ande, não está dizendo ainda que meu carro ande pelo vale da sombra da morte. Tem pessoas que não sabem lidar com sofrimento, irmão, e às vezes o sofrimento vai nos ensinar mais do que as vitórias. Vitória nos deixa mal acostumado. A não ser o Flamengo, que ficou viciado em vencer. Aí eu vou ter que abrir um entre parênteses aqui, porque isso aí foi demais. Mas quanto maior o sonho, maior a queda, né? Liverpool que o diga. Cara, mas hoje, se eu disser assim, o que você está passando? Estou passando por isso, pastor. E se eu disser para você que Deus te colocou aí, porque Ele confia e sabe na força que você tem para sair daí. A Bíblia fala que quando Jesus sai do Jordão, Ele sai cheio do Espírito Santo. Aleluia! E ao invés dele ir já fazer o seu ministério, ele sai e a Bíblia é categórica em dizer, e o mesmo Espírito que estava nele, conduz ele ao deserto. Opa, irmão, se hoje falar para mim, pastor, você quer passar no deserto? Eu falei, tem um caminho que dá para a gente passar pelo lado, tem uma ponte que dá para a gente passar por cima do deserto, dá para a gente dar uma volta pelo deserto, porque hoje a gente quer fugir disso, e Deus está dizendo, eu quero te levar para lá, você não está entendendo, é lá que eu vou me revelar, é lá que eu vou mostrar quem eu sou. Você quer ir o quê? Você quer ir para a churrascaria? Você quer comer carne boa todo dia? Não! Vai ter dia que para a gente amadurecer, Deus vai nos pegar e dizer assim, fica aqui nesse deserto. Já disse, irmão. Um monte de cadeira vazia, tá? Se eu falasse assim, amanhã vai ter um anjo que Deus revelou para mim, vai vir com a chave na mão para trazer vitória para todo mundo, tinha que comprar mais cadeira para pôr aqui, porque a maioria das pessoas estão atrás disso. E se eu ainda falar assim, e esse anjo tem nome, tá? Se ainda colocar o nome na faixa, uou, aleluia, uma igreja ali que eu estou sabendo, vai ter anjo lá pendurado, vai estar lá na frente. A maturidade tem que ser exercitada, isso só é possível através dos processos. Processo. Ninguém gosta, porque são chatos. Ali você trabalha numa empresa que deve ter seus relatórios, deve ter, né? Luiz, sempre converso muito com o Luiz e tem vários processos. Luiz fala que todo dia tem que enviar dados para o Banco Central.
Fê trabalha no Itaú. O chefe dela deve falar assim, olha, preciso disso aqui, mas tem que obedecer processo. Aonde eu trabalho junto com o Beto, tem não vou dizer que é o demônio, porque não é, porque está lá, mas tem uma qualidade lá que, meu amigo, é só processo. Não, você não pode fazer isso, porque isso e aquilo, processo. Eu ouço isso quase todo dia, assim, umas 1000 vezes. E a gente não gosta de processo. Para você entrar numa faculdade, o que você tem que fazer, irmão? Primeiro você tem que estudar. E passar nas primeiras fases lá. No meu tempo era ensino médio, nem lembro mais. Colegial, ensino médio. Faz lá o trenzinho lá. Quem passou no Enem, diga amém. Quem não passou, tenta de novo. Para poder entrar na faculdade. E quando chega lá, não acabou não, tá? É 4 anos ainda você estudando para poder fazer aquela profissão. E tudo tem processo. A gente trabalha na área de médico, e o médico ele entra numa sala cirúrgica, e todo mundo já preparou tudo para que o processo final seja feito por ele. O paciente ficou sem comer, foi esterilizado o material que vai ser usado, e elas olham a validade daquilo que vai ser colocado dentro do paciente. Eles analisam para ver se o paciente tem condições de fazer aquela cirurgia, se a idade é apta ou não. Tem um monte de processo, para quando o médico chegar lá, ele dizer assim, eu vou abrir o paciente, cadê o bisturi? Na nossa vida, para a gente adquirir a maturidade, se a gente puder, a gente pega assim o processo, transforma ele numa bola e chuta, porque a gente está numa mania de querer as coisas prontas, rápidas. A gente ora agora e já quer receber amanhã. E Deus, ó, nananina, opa! Segura aí a peteca, o negócio está longe ainda. Você ainda vai ainda passar por um monte de coisa que eu estou preparando aqui. Aí a gente, eu não quero, vou sair da igreja. Não sei o quê, essa igreja não serve. Eu gosto daquela outra, que quando a gente ora as coisas acontecem. Ô irmão, ô amadinho, pode ir. Porque a nossa vida é isso, senão a gente vai ficar mimadinho. E Deus, Ele está preparando guerreiro. Deus não está preparando maricas para uma guerra, não. Ai, pastor, estou sofrendo, eu não oro mais por isso. Ore, porque muitas das coisas às vezes é o diabo. Mas se não for o diabo, e aí? E se Deus está dizendo assim, opa, relaxa. Vai sair um guerreiro daí que, ó, vai sair um guerreiro daí que vocês não imaginam. Jesus lá no deserto. E o diabo aparece para ele. Fala de 3 tentações, mas se você ler o texto, fala que o diabo todos os dias estava lá com ele, todos os dias, 40 dias e 40 noites. Eu não sei por que Jesus só quis contar essas três tentativas de Satanás. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, joga-te daqui, e os anjos vão te ajudar. Se és filhos de Deus, me adora, que tudo isso aqui será teu. Ele só conta esses 3, mas todos os dias Satanás estava lá. Todos os dias Satanás está tentando minar a sua vida. Todos os dias Satanás vai tentar derrubar você. Todos os dias Satanás vai fazer com que você desista. Todos os dias ele vai tentar de todas as formas fazer com que você não prolongue os seus dias. Todos os dias Satanás vai estar lá insistindo para te destruir. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
E se eu tiver que ficar lá no deserto mais de 40 dias, que seja para a glória do Senhor, que seja para a glória do Senhor. Se eu estiver sofrendo e Ele vê que em mim ainda há força, a virtude, eu ficarei, eu lutarei, porque eu sirvo a um Deus que eu conheço e Ele sabe os processos da minha vida. Não vou orar para Deus me tirar de qualquer tempestade, porque talvez Ele me colocou lá para salvar alguém. Ô irmão, é inverso de tudo que é falado. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Deus quer te fortalecer, irmão. Davi só se tornou Davi porque ele derrubou um gigante e era alto. Você só vai adquirir, muitas das vezes, o estatuto de perfeito do amadurecimento, quando você derrubar não anão, não nanico, não coisas inúteis, mas quando você derrubar o gigante. Se coloque de pé em nome de Jesus.